Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Block Trends. Esse é um vídeo um pouco diferente. Para quem já acompanha aqui o canal do Block Trends sabe que o meu cenário está diferente, mas é porque eu estou viajando. Mas não se preocupem, logo logo a gente volta para o cenário tradicional dos nossos vídeos aqui de segunda-feira, que são vídeos de análise. E obviamente hoje a gente não poderia fazer diferente. Nesse vídeo de análise a gente vai entender justamente qual foi essa recuperação, de onde derivou essa recuperação de preços no Bitcoin, porque a gente teve uma queda expressiva na semana passada, mas hoje a gente já está aqui acima dos 60 mil dólares, batemos 65 mil dólares agora há pouco, né? Agora mesmo na segunda-feira, e já tivemos uma pressão de venda relativamente expressiva aqui de curto prazo, tá? Hoje a gente vai tentar entender justamente o que motivou essa recuperação de preços e o que está derivando a precificação do Bitcoin, o que está impactando na precificação do Bitcoin atualmente, tá? Antes de eu passar para os gráficos, eu já queria deixar aqui alguns avisos para vocês. O principal, obviamente, caso você ainda não seja inscrito aqui do canal do Block Trends, aproveita para se inscrever, porque a gente está sempre publicando esses materiais aqui no canal, e também nós temos vários outros materiais ao longo da semana, tá? Então, incluindo lives, incluindo material educacional. Eu estive afastado um pouco do canal, mas já retornei, e a gente vai estar voltando a produzir bastante conteúdo sobre Bitcoin. Então aproveita, já se inscreve aí, ativa o sininho para receber notificações quando a gente estiver publicando materiais. E caso você ache que só os vídeos aqui não é o suficiente, se você quiser dar um passo além na sua jornada do conhecimento no mercado de criptoativos, você pode conhecer aí a nossa plataforma Pro. A plataforma do Block Trends Pro, ela tem uma alta quantidade de materiais educacionais e de análise de mercado que vão te ajudar a compreender o cenário macro do Bitcoin e dos criptoativos e saber como se posicionar, tá? Então, caso você tenha interesse em receber análises diárias, relatórios de mercado, sinais de precificação, sinais de posicionamento, você pode clicar no primeiro link da descrição, que inclusive nós estamos aí oferecendo 15% de desconto se você clicar nesse primeiro link aí, e aproveite porque essa promoção de 15% de desconto não vai durar por muito tempo, tá? Caso você já negocie Bitcoin, caso você esteja buscando uma plataforma de negociação, nós utilizamos aqui no canal a plataforma da Bybit, tá? Que é uma plataforma de negociação internacional, e lá você vai ter uma alta quantidade de funcionalidades e ferramentas para ajudar você a negociar Bitcoin e criptoativos, tá? Todos esses links também estão aqui na descrição, certo? Mas sem mais delongas, eu já queria passar aqui para o vídeo de hoje e trazer algumas perspectivas sobre o preço do Bitcoin e sobre aquilo que a gente está vendo aí como uma marcação de fundo local, tá? Essas marcações de fundos locais. Além disso, essas correções, como a gente já tinha trazido aqui no canal anteriormente, são comuns em mercados de alta, tá? Então, principalmente quando a gente lateraliza dentro do período do halving. Nós tivemos acompanhando o período do halving já há um bom tempo, já há alguns meses que nós falamos sobre o halving, sobre os impactos do halving na precificação do Bitcoin e principalmente sobre essa lateralização que costuma acontecer durante esses períodos, tá? Essas lateralizações não são incomuns e elas derivam muito daquilo que é a pressão vendedora dos mineradores e também da pressão que é exercida sobre a atividade durante esse período, tá? Em cada halving teve momentos específicos da rede do Bitcoin, com eventos específicos, assim como esse nós tivemos as runes, que também já trouxemos aqui no canal, mas no geral a estrutura de ciclo em torno do halving costuma ser muito similar e essas correções costumam ser também muito parecidas, tá? Nesse momento nós tivemos essa correção em torno do halving que ocorreu aí justamente mais ou menos no dia 20 de abril, tá? Então a gente teve uma subida em torno aqui próximo ao halving e depois nós tivemos uma queda aí expressiva no preço do Bitcoin até o dia 1 de maio, tá? Então até o começo aqui de maio nós tivemos uma queda significativa e esse daqui é um gráfico ao qual a gente já estava acompanhando lá no Block Trends Pro, tá? Então essa zona verde aqui era uma zona onde a gente estava observando como sendo a principal zona ali de suporte para a ocorrência de um fake out, tá? E geralmente esses fakes aqui abaixo da zona de suporte são comuns de acontecer no Bitcoin, tá? Então se a gente olhar toda a precificação do Bitcoin histórica, a gente vai encontrar períodos onde um preço do Bitcoin chegou a lateralizar dessa forma similarmente e depois fez um fake out abaixo, tá? Por exemplo, a gente pode enxergar justamente esse tipo de movimentação aqui em dezembro, tá? Então a gente tinha mais ou menos aqui uma lateralização ou um período aqui onde o preço do Bitcoin estava com um suporte definido extremamente importante
e aí o preço do Bitcoin veio justamente abaixo desse valor e depois retornou acima, continuando a sua tendência de alta, tá? Se a gente voltar aqui muito para trás, a gente consegue ver essa mesma ocorrência em outros tempos gráficos, tá? Podem ser até em tempos gráficos menores, onde a gente vê um período de lateralização e aí a gente tem um fake ocorrendo justamente abaixo dessa zona de suporte, né? E depois o preço retornando a sua continuação da pernada de alta, tá? A gente não pode dizer ainda com exatidão que nós tivemos justamente esse movimento aqui, porque a gente ainda está dentro de uma faixa de lateralização que está entre essas duas barras cinzas, tá? Que é justamente onde estava posicionado ao time high ali, mais ou menos nos dos 73 mil dólares, e onde se posicionou esse suporte mais significativo em torno dos 61 mil dólares. E aqui nós tivemos justamente algo muito similar àqueles que eu mostrei agora para vocês, tá? Que é justamente o preço vem abaixo desse suporte, isso ocasiona uma série de liquidações do mercado, uma série de movimentos de venda forçada, tá? De capitulação, que são períodos onde a gente tenta capturar justamente onde é que os investidores estão vendendo no prejuízo, e é justamente esses períodos que tendem a ocasionar reversões de curto prazo, como a gente teve aqui numa marcação de fundo local aqui no dia 1º de maio, tá? Essas vendas forçadas a gente pode encontrar justamente através de indicadores como o MVRV. Entretanto, esse gráfico que eu estou mostrando aqui na tela para vocês é o MVRV dos holders de curto prazo, tá? Então aqui a gente está observando exclusivamente moedas novatas na rede do Bitcoin, moedas que têm menos de 155 dias de atividade, e justamente a gente vê aqui que todos esses períodos onde está abaixo dessa linha cinza significa que os investidores novatos estiveram vendendo no prejuízo, tá? Essa correção que nós tivemos agora no dia 1º de maio foi mais um evento onde investidores novatos com pouca experiência de mercado voltaram a vender no prejuízo, tá? Vocês podem ver aqui, o indicador cruzou abaixo da linha cinza, assim como cruzou também aqui em agosto, como cruzou em junho e depois anteriormente só em novembro de 2022, tá? Então, desde 2022, nós só tivemos 1, 2 e esse é o terceiro momento de venda em prejuízo de holders de curto prazo, que costumam ser momentos bastante oportunos dentro de tendências de alta, tá? Inclusive, nós trouxemos lá no Block Trends Pro. Esse daqui é uma publicação feita no feed do Block Trends, que é o nosso feed Pro, onde a gente publica várias análises diariamente, tá? Então todo dia tem análises de preço de mercado lá e as pessoas conseguem, nossos assinantes conseguem acompanhar a evolução do preço do Bitcoin e saber como se posicionar, tá? Então essa foi a análise que nós publicamos há 4 dias atrás, tá? Então eu não vou estar aqui publicando a análise mais recente, eu vou estar aqui mostrando a análise de 4 dias atrás, onde a gente trouxe justamente a visão do preço realizado dos holders de curto prazo, tá? E por que é importante? Porque essa métrica é o que deriva o MVRV, tá? Basicamente, o preço realizado dos holders de curto prazo é o custo base de aquisição, né? Ou o preço médio de aquisição desses investidores novatos. E aqui, todas as vezes que o preço do Bitcoin ou se aproximou ou cruzou brevemente abaixo do preço realizado dos holders de curto prazo, foram momentos ideais para alocação de investidores com baixa preferência temporal, tá? Então eu cheguei a escrever justamente isso, tá? Que estas capitulações em torno do preço realizado dos STHs costumam ser momentos ideais de alocação dentro de mercados de alta para investidores com baixa preferência temporal. Isso significa que investidores que possuem uma visão mais de longo prazo e que procuram, né, que estão buscando uma forma de alocar no Bitcoin de modo mais conciso, de modo mais direto e estatístico, costumam ter essa observação em torno do preço de holder de curto prazo como momentos oportunos. Foi justamente isso que a gente trouxe lá para os nossos assinantes, e os nossos assinantes também estiveram aproveitando aí o fundo de mercado para conseguir alocar capital num fundo local, né? Num fundo local. A gente ainda não sabe se a gente vai conseguir extrair um novo fundo de mercado aqui novamente, mas nesse momento a estrutura de mercado já é mais positiva, tá? E é mais positiva também por conta de 2 fatores, tá? Esses fatores são tanto a atividade institucional no que diz respeito aos ETFs e também a atividade institucional no que diz respeito à própria rede do Bitcoin, tá? Então, a gente lá no Block Trends Pro, a gente está sempre rastreando a atividade institucional, e esses períodos aqui que costumam gerar capitulações, eles são momentos onde investidores institucionais costumam alocar capital, tá? Por quê? Porque geralmente investidores institucionais têm uma capacidade de compreensão e de acompanhamento do mercado um pouco mais avançado, tá? Como eles costumam olhar indicadores mais de perto, eles costumam identificar esses períodos de capitulação, certo?
Como, por exemplo, isso aqui que a gente está observando, que é o CVD, que é basicamente o volume líquido em várias exchanges, tá? Então aqui a gente tem basicamente a Coinbase, nós temos a Binance, a Bitfinex, Kraken. Então a gente pode ver aqui que próximo desse fundo de mercado que nós tivemos aqui, né? Durante a correção de preço, nós tivemos grandes volumes de venda à vista, tá? Isso são justamente capitulações de mercado ou vendas aqui em prejuízo, justamente tentando evitar prejuízos maiores, tá? Geralmente quem faz esse tipo de venda aqui mais emocional são investidores de curto prazo, são investidores novatos, e é justamente aí onde institucionais tentam jogar contra a tendência, operar justamente na ponta oposta, absorvendo essas moedas, certo? E foi justamente isso que a gente viu aqui nessa semana, tá? Aqui no dia 3 de maio, na última semana, a gente viu o retorno do fluxo positivo de capital nos ETFs de Bitcoin. Na última sexta-feira, nós tivemos 6.1 mil BTC absorvidos pelos ETFs de Bitcoin, que já estavam aí há um bom tempo sem trazer fluxo positivo significativo, tá? Estavam aqui bastante neutralizados com fluxos positivos e fluxos negativos, e além disso, a gente no dia 1, né, que foi justamente esse dia onde teve essa correção mais acentuada de preço do Bitcoin, nós tivemos aí quase 10 mil Bitcoins vendidos por esses ETFs, tá? Já na sexta-feira, nós conseguimos recuperar aqui mais de 6 mil Bitcoins, e esse foi o maior fluxo desde março, tá? Então a gente retornou fluxo positivo desde março, e além disso nós tivemos aqui de fato um evento histórico para quem está acompanhando a evolução dos ETFs de Bitcoin, que foi justamente a primeira vez onde o GBTC, o ETF à vista da Grayscale, o ETF de Bitcoin, registrou um fluxo positivo de capital. Desde a conversão em um fundo trust, como ele era estruturado antigamente, até a sua conversão em um ETF spot a ser negociado na Bolsa dos Estados Unidos, nós não tínhamos visto nenhum fluxo positivo de capital. Nós só tínhamos visto fluxo negativo. Isso aí trouxe uma pressão vendedora constante para o mercado do Bitcoin por conta dessas vendas que estavam sendo executadas lá no GBTC. Já na sexta-feira, como a gente pode ver aqui nesse gráfico, nós tivemos o primeiro fluxo positivo aqui nos ETFs, tá? Então tivemos aqui 63 milhões de dólares de compra, em execução de compra aqui na sexta-feira, tá? Então note que nesse gráfico aqui, desde o início da negociação do GBTC, nós só tínhamos visto vendas, tá? Então vendas aqui, inclusive vendas de mais de 643 milhões, quase mais de meio bilhão de dólares sendo vendidos em Bitcoin durante esse período. Mesmo assim, o preço do Bitcoin conseguiu subir porque estava sendo absorvido por outros ETFs, e agora a gente finalmente pode estar vendo a finalização da pressão vendedora no GBTC, tá? E além do mais, não só o fluxo dos ETFs se positivou também, como a gente também agora está vendo aqui, como esse gráfico aqui do André Dragosh, ele trouxe aqui justamente os fundos de hedge, né? Nesse caso, hedge funds, como são conhecidos, estão aí saindo do posicionamento pessimista, né? Então a gente tem aqui justamente o beta desses fundos, né? Que é basicamente o beta de um mês, ou seja, a variação de capital que esses fundos estão executando, e eles estiveram aí no último mês mais negativos, mais pessimistas, não se expondo tanto ao Bitcoin, e agora a gente finalmente viu essa finalização da pressão vendedora desses fundos, tá? Então eles não estão mais posicionados em posições vendidas, eles estão agora mais posicionados na compra, inclusive estão alocando capital novamente no Bitcoin. Então esses fatores aqui, tanto técnico quanto da própria rede do Bitcoin, acabaram impactando positivamente essa variação do preço, que fez a gente ter essa recuperação que nós tivemos aí desde o dia 1º, tá? A gente ainda, como eu já mencionei, não temos exatamente como saber quando a tendência de curto prazo vai se solidificar para uma tendência mais otimista, porque a gente ainda está dentro de uma faixa de lateralização, mas eu vou estar lá atualizando diariamente para os assinantes do Block Trends Pro, e quando essa perspectiva mudar, quando nós tivermos uma sinalização mais clara de que a tendência de curto prazo já se positivou, nesse caso, já estruturou para aquilo que a gente tem como viés de longo prazo dentro da nossa estrutura de ciclo de mercado, aí nós vamos estar avisando lá primariamente para os assinantes do Block Trends Pro, inclusive porque os nossos indicadores, né, aqui
aqui já dando um spoiler, os nossos indicadores de ciclo de mercado ainda não nos colocam numa posição extremamente de risco, tá? Ainda não nos colocam numa posição bearish, numa posição negativa. A gente ainda está positivo com o preço do Bitcoin, como a gente já veio falando aqui anteriormente nas nossas análises públicas, tanto no YouTube quanto nas nossas redes sociais, mas eventualmente isso vai ter que ser alterado, porque a estrutura de mercado não vai se perpetuar para sempre dessa mesma forma, tá? Então é importante a gente acompanhar justamente os indicadores de ciclo de mercado on-chain, que é aí onde a gente vai ter uma perspectiva mais clara sobre a tendência de médio e longo prazo no preço do Bitcoin, tá? Por enquanto, eram essas as informações que eu queria trazer para vocês, principalmente no que diz respeito ao retorno do fluxo de capital positivo após um longo tempo, mais de um mês, sem ver um fluxo tão significativo de entrada de capital nos ETFs, sem ver um fluxo mais positivo em hedge funds, em institucionais. Isso daqui acabou trazendo uma visão bem mais otimista para o preço do Bitcoin, e eu espero que vocês tenham entendido e absorvido todas essas informações, tá? Obviamente, mais materiais como esses estão lá disponíveis no Blocktrends, tanto nos nossos canais públicos quanto nos canais privados, nos canais exclusivos para os assinantes, que você pode acessar aqui através do primeiro link na descrição, que também está com 15% de desconto caso você tenha interesse em fazer parte da nossa comunidade Pro, tá? Além do mais, aproveita para deixar o seu like aí caso você tenha achado esse conteúdo interessante, se inscrever aqui no canal para receber mais conteúdos como esse e ativar o sininho aí justamente para saber quando a gente vai estar abrindo live, quando a gente vai estar publicando material educacional e muito daquilo que a gente faz aqui no canal, tá? No mais, se você já estiver negociando ou quiser começar a negociar, utilize a plataforma da Bybit. Nós temos aqui no canal vários materiais educacionais que ensinam como negociar na Bybit, que ensinam como abrir conta, vai estar tudo aí disponível para você também. Nós temos vários outros vídeos na descrição também para você continuar se educando sobre Bitcoin e criptoativos, tá? Muito obrigado para vocês que estiveram até aqui, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo aqui do Blocktrends. Tchau!